Eu quero convidar vocês a se colocarem em pé, por favor, em reverência ao texto sagrado. Eu estou na segunda carta de Pedro, no capítulo 3, eu leio a partir do verso 8 até o versículo 13. Diz assim o texto sagrado: Há todavia uma coisa, amados, que não deveis esquecer, que para o Senhor um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, Ele é longânimo para convosco, não querendo que ninguém pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Virá, entretanto, como ladrão o dia do Senhor, no qual os céus passarão com estrepitoso estrondo, e os elementos se desfarão abrasados. Também a terra e as obras que nela existem serão atingidas. Visto que todas essas coisas hão de ser desfeitas, deveis ser tais como os que vivem em santo procedimento e piedade, esperando e apressando a vinda do dia de Deus, por causa do qual os céus incendiados serão desfeitos, e os elementos abrasados se derreterão. Nós, porém, segundo a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, nos quais habita justiça. Sublinho o último verso. Nós, porém, segundo a sua promessa, o que nós esperamos, amados irmãos? Novos céus e nova terra, nos quais habita justiça. Nesse mundo não há justiça, mas no novo céu, na nova terra, habitará a justiça. E Deus abençoe a sua palavra em nossos corações. Amém? Vamos orar? Pai santo, Pai justo, diante do Senhor, diante da tua igreja, diante da tua palavra, eu oro mais uma vez, suplicando que o Senhor me use para a honra e glória do teu nome. Ser com a minha vida na transmissão dessa mensagem é a minha oração em nome de Jesus. Amém. Amém. Os irmãos podem se assentar. Todo o contexto desse capítulo 3, a partir da fala de Pedro, vai falar para nós a respeito da segunda vinda. Logo no primeiro verso, Pedro vai descrever que essa epístola tem o desejo, tem a preocupação de Pedro em procurar despertar a lembrança da mente esquecida. Eu fiquei pensando nisso, e ele na realidade deseja que todos os cristãos tenham uma mente esclarecida. E um cristão com uma mente esclarecida, uma pessoa que tem a plena certeza e convicção de que o Senhor Jesus está voltando e que Ele voltará para buscar a sua igreja. Infelizmente nós perdemos muito essa perspectiva nas últimas décadas, porque infelizmente a igreja cristã brasileira, chamada também de igreja evangélica brasileira, ficou preocupada em falar de bênçãos, ficou preocupada em falar de riquezas, em falar de curas, e não falou de um tema extremamente fundamental, que é a segunda vinda de Jesus. Se você não crê que Jesus Cristo voltará, certamente a sua fé será extremamente limitada, pequena, e você terá grandes dificuldades na caminhada cristã. Não adianta nada termos dinheiro, temos riquezas e não temos a segurança de que ao partirmos dessa vida estaremos com o nosso Senhor na glória eterna para todo sempre. Eu fico imaginando, como eu disse pela manhã, a igreja subindo. E pela manhã eu disse isso: se nós não formos o grupo que subiremos, nós seremos o grupo que desceremos com Jesus para buscar a igreja. Então nesse ponto nós podemos descansar o nosso coração. Então o apóstolo Pedro está dizendo o seguinte: olha, essa segunda epístola eu estou escrevendo para que vocês tenham uma mente esclarecida, para que vocês não sejam completamente levados por qualquer vento de doutrina e vocês não fiquem enredados em outros pensamentos. A nossa grande expectativa e a nossa grande esperança é que Ele voltará e nos levará para vivermos com o Senhor para todo sempre, sem doença, fala amém aí, sem desemprego, sem pandemia, sem luto, sem choro, sem separação, sem discussão na família, sem bebedice. E alguém já perguntou para mim se a gente vai comer no céu. Eu disse que sim, mas lá nós não sofreremos de glutonaria.
Ninguém fala amém, né? Senão você ia se entregar. Você pecou agora na ceia de Natal, eu sei. Confessa aí, pecador. Brincadeiras à parte, então nós vamos mergulhar nesse texto. A primeira argumentação de Pedro, ele fala o seguinte: olha, tem muita gente falando de escárnios, tem muita gente zombando do nome de Jesus, e tem muita gente dizendo que Jesus não voltará. Ele fala isso a partir do verso 1 até o verso de número 4. Olha o que diz o versículo 4: onde está a promessa da sua vinda? Então as pessoas escarnecendo, zombando da palavra de Deus, dizem isso. Já diziam lá no primeiro século, olha que interessante, já no primeiro século, as pessoas estavam dizendo o seguinte para o apóstolo Pedro: ele vai voltar mesmo? Tirando sarro. E às vezes, no nosso contexto familiar, quando a gente fala da segunda vinda de Jesus, algumas pessoas ficam escarnecendo, zombando de nós. Mas você acredita mesmo nisso? Você tem coragem de acreditar nisso? Pessoas que estão zombando da vida de Jesus. Infelizmente, a nossa televisão não fala da preparação que as pessoas precisariam ter para ter o encontro com Jesus, porque eles estão zombando com a nossa fé. Os seriados, as novelas, tudo que envolve a nossa cultura está zombando da figura central do cristianismo, que é o Senhor Jesus. Estão zombando, estão escarnecendo, estão dizendo assim: onde está a promessa da vinda? Dia desses uma pessoa falou assim para mim: você acredita mesmo, pastor? Já se passaram mais de 2000 anos. Então essa é a primeira argumentação de Pedro, falando àquela igreja, falando o seguinte: olha, não caiam nessa argumentação tola. A segunda argumentação de Pedro é que ele vai ancorar a sua base numa questão histórica. Dá uma olhadinha comigo a partir do versículo 5, porque ele fala o seguinte: alguns se esquecem que de longo tempo houve céus como a terra, do qual surgiram as águas, e ele vai trabalhar com o contexto histórico, ele vai trabalhar com essa questão que está na história, ou seja, Deus vem se revelando, e tudo aquilo que Deus revelou, Ele cumpriu. Olha essa frase agora: tudo que Ele prometeu, Ele cumpriu, porque Deus é fiel. Então, se Jesus disse que voltaria, nós precisamos crer, porque a história da revelação de Deus assim diz que nós podemos e devemos confiar no caráter de Deus. Eu confio no caráter de Deus. Você confia no caráter de Deus? Levanta sua mão. Eu confio no caráter de Deus. Se Ele prometeu, Ele vai cumprir. Essa é a argumentação de Pedro. Jesus voltará? Sim, porque tudo aquilo que Ele prometeu, Ele já cumpriu. E o Senhor Jesus, sendo o Filho dEle, prometendo que voltaria, Ele irá cumprir essa promessa. O mundo pode não crer, mas a igreja precisa crer de todo o coração e viver essa expectativa. Precisamos, amados irmãos, parar de ficar olhando as questões do nosso tempo, da nossa cultura, do nosso luxo, essa busca nossa de querer perpetuar a vida. Fui fazer uma compra em uma farmácia na minha cidade natal essa semana, eu precisava de um remédio, e aí a moça olhou para mim, eu achei muito curioso isso. Não foi na farmácia dos nossos irmãos aqui, que eles são bem cuidadosos, eles não fazem isso, mas a moça a atendente falou assim: olha, você não quer esconder esses cabelos brancos que estão nascendo aí? Eu falei assim: até que eu quero. Falei: vou dar corda, vamos ver onde que vai esse trem aqui. Até que eu quero. Você nunca pintou o cabelo? Já pintei já, falei para ela. Confessando, já pintei. É porque você é novo, precisa pintar. Falei: quanto custa? Ela foi lá me mostrar lá, quase que eu falei o nome da marca aqui, mostrar. Ela falou assim: quando você dá risada tem umas marquinhas aí, tem uma pomada aqui específica. Falei: gente, isso é uma invasão. Se eu tivesse um dia com a autoestima lá embaixo, como que eu ia ficar, né? Olha, tem um produto que se você usar em 6 meses, você vai ficar novo, e não sei o quê. Eu falei assim: filha, você está pensando nas coisas dessa vida. E a nossa sociedade está vivendo isso. Nós não queremos mais envelhecer, não queremos demonstrar que os anos estão passando sobre nós. Agora está na moda aí fazer harmonização facial, para não demonstrar a idade.
Mas conforme os anos vão se passando, diria Pedro, nós estamos chegando mais perto daquele dia do qual o nosso Senhor virá nos buscar. O que eu estou querendo dizer é que nós estamos criando alternativas, subterfúgios, para que a gente não pense naquilo que vem pós-morte. E o nosso futuro, a nossa vida já está assegurada. Eu não preciso e nem quero ficar bonito aqui, porque eu sei que esse corpo será revestido da imortalidade. Aí não deu tempo, claro, de falar para a moça tudo isso no balcão, correto? Eu falei, não, os meus valores são completamente diferentes. Ela falou assim, mas sua esposa vai gostar. Eu falei assim, eu vou perguntar para ela. Mas veja que a sociedade tem esse padrão de que a gente precisa ter uma vida luxuosa, bonita, aqui e agora. E eu me lembrei da expressão de Jesus, quando ele diz que nós precisamos ter a beleza interna, e não simplesmente a externa. E a argumentação de Pedro é o seguinte: nós precisamos olhar na história, porque na história Deus disse que cumpriria, e Ele sempre cumpriu a sua promessa. A terceira argumentação de Pedro está nas Escrituras, e aí dá uma olhadinha comigo no verso 8 que nós lemos. Há todavia uma coisa, amados, que não deveis esquecer, vocês não podem se esquecer. Olha aqui uma dica para 2022. Em 2022, o que vocês, Igreja Batista Nova Canaã, o que pastor Jefferson, não podemos nos esquecer, que para o Senhor um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. E aqui Pedro vai retomar o conceito do Salmo 90. Isso já estava lá no Salmo 90, e os hereges estavam usando esse texto para falar o seguinte: olha, ele não voltará. Na realidade já se passaram muitos anos. Agora, é interessante que nós temos uma visão extremamente limitada, porque somos humanos e somos pecadores. Nós olhamos pela nossa cosmovisão, e pela nossa cosmovisão, Jesus já pisou aqui nessa terra há mais de 2000 anos, e a gente fala assim, nossa, já tem muito tempo, pastor. Agora, olha o que esse texto está dizendo: para Deus, 1000 anos é como um dia. Então, no olhar divino, os 2000 anos de história podem se resumir a 2 dias. E aí eu quero falar uma coisa para você. Às vezes você ora por um pedido e descansa, e não pede mais por aquele pedido, e fala assim, Deus está demorando. Deus pode demorar a vida inteira, mas Ele vai te atender na hora que Ele quiser, no tempo dEle. Todas as coisas ocorrem no tempo de Deus. E aqui Pedro vai citar o Salmo 90, versículo 4, e nós precisamos entender 2 questões aqui, que envolvem a questão de tempo. Uma pergunta: Deus está preso ao tempo? Vou tomar água enquanto isso. A Karen disse que não, né, Karen? Deus está preso ao tempo? Você acha que Deus tem um calendário lá de 2022, lá ele fica que nem a gente lá, marcando o xizinho? A ansiedade do Timóteo foi tão grande para a chegada do Natal, que a Natália, de uma forma muito estratégica, imprimiu o calendário de dezembro e foi marcando. Ó, Timóteo, vai passando um dia, 2 dias. Você acha que Deus fica lá marcando um dia, 2 dias? E a expressão grega para nós, de tempo no Novo Testamento, tem 2 expressões, kairos e cronos. Eu já expliquei isso aqui na igreja, mas vale a pena. Kairos é um tempo que não se limita a dias, horas, é um momento. Um momento. Por exemplo, eu acho particularmente que a Igreja Batista Nova Canaã, ela está no kairos de Deus. A gente vive um tempo de paz, um tempo de crescimento. Quanto durou esse tempo? Um tempo, não sei quanto tempo. Não tem dias, meses, é um tempo. Você está feliz na sua família? Aí você fala assim, estou vivendo um kairos de Deus, estou vivendo um momento especial na minha família. Isso não significa que você está cronometrando cada momento. Não, você está vivendo feliz. Com a chegada de um filho, por exemplo, você vive um kairos de Deus, é um tempo maravilhoso. Olha, quase que eu errei. Quem aqui é casado vai se lembrar que a época da lua de mel é um kairos de Deus. E a gente espera que aquele kairos de Deus não acabe nunca, que fique um tempão, tempo do namoro, um kairos de Deus. Agora, a Bíblia também vai dizer que Deus usa o cronos. Você tem relógio aí, tem celular?
Eu estou pregando aqui, estou olhando lá e o cronômetro está correndo. É o cronos, a hora, o momento, segundos, minutos, dias, é como nós contamos. Agora, o que Pedro está dizendo é o seguinte: Deus não está preso ao cronômetro, Deus não está preso ao kairós, Deus é eterno. Então, para Ele, 1000 dias 1000 anos é um dia, e 1000 anos para Ele passa de uma maneira tranquila. Então a argumentação de Pedro é o seguinte: a vinda do Senhor pode parecer demorada, porque nós somos limitados e nós pensamos a partir da nossa realidade humana, mas para o Senhor não é demorada. É interessante que os apóstolos, e nesse caso o apóstolo Pedro, estavam obedecendo a Jesus quanto ao tempo, porque a Bíblia vai dizer para nós que naquele tempo, ou sobre aquele tempo e sobre aquele dia, ninguém sabe. Perguntaram isso para Jesus: quando será o tempo que o Senhor voltará aqui? Aí Jesus falou o seguinte: olha, ninguém sabe esse tempo. Expliquei isso pela manhã. Nem os anjos, nem o próprio Filho, ninguém sabe senão o Pai. Por isso que nós não podemos ficar presos a essas argumentações falaciosas que dizem e apontam datas que o dia que Jesus vai buscar, que vai voltar. Isso é mentira, balela, esquece isso. Quem está falando isso é mentiroso. A argumentação de Pedro é o seguinte: ele virá e ele está no controle da história. Eu não sei você, mas isso aquieta o meu coração. Eu vou adentrar em 2022 e eu, humano, precisarei de calendário, precisarei de cronômetro, eu precisarei de administração do meu tempo, mas o Deus que cuida da minha vida, Ele é eterno, e Ele não está preso ao tempo. Isso descansa o nosso coração. Então, como você vai viver 2022? Eu espero que você viva com essa expectativa: Ele vem me buscar. Que dia? Não sei. E como eu não sei, eu preciso me preparar e preciso estar pronto para aquele dia que Ele vier me buscar. Vira e mexe, a gente fala o seguinte: todo mundo está com a senha da morte na mão, o nosso número não foi chamado. Você sabe se será 2022? É meio chocante isso. Então se prepare, viva para Deus, se reconcilie com as pessoas, seja um filho, uma esposa, um marido dedicado, seja um servo fiel na igreja, se prepare, porque Ele está voltando. Eu creio que todos os crentes piedosos que leem a Bíblia vão concordar comigo que os sinais da vinda de Jesus estão se cumprindo. E nós, como igreja, precisamos tomar posição nesse sentido. Ele está voltando, precisamos anunciar a sua vinda. Então, Pedro vai falar o seguinte: olha, para o Senhor, 1000 anos é como um dia. Então, fique ligeiro, vigie. Lembra daquela expressão antiga? Vigia, irmão, vigia. Vamos entrar no texto então, dá uma olhadinha no verso 9. Não retarda o Senhor a sua promessa. Então, por que nós podemos confiar na promessa de Deus? Porque Ele é fiel. E às vezes nós falamos assim: olha, mas parece que está demorando. E a ideia de Pedro aqui é mostrar a longanimidade de Deus. Eu tenho dificuldade com essa expressão, preciso falar de forma pausada, né? Longanimidade de Deus, ou seja, o ânimo de Deus é longo. E alguém vai falar assim: mas por que o Senhor está demorando? Não significa que Ele está demorando, significa que Ele está dando mais oportunidades para as pessoas se arrependerem e voltarem para Ele. Então por que Jesus ainda não veio? Porque ainda não é tempo de Deus, mas enquanto Jesus não pisar nessa terra para buscar a sua igreja precisa buscá-lo em santidade, e as pessoas precisam se arrepender dos seus pecados, mudar de vida. Não é incapacidade de Deus, e sim misericórdia pura de Deus. Quando você estiver evangelizando alguém e alguém falar assim: mas por que Ele ainda não veio? Você vai falar assim para a pessoa: porque Ele ainda te ama, porque Ele quer o seu coração, Ele quer que você se renda, Ele quer que a sua família se converta, Ele quer que você mude de vida. Então a expressão de Pedro é o seguinte: não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns julgam demorado. E as pessoas ficam pensando assim, né? Olha, está demorando. Mas aí Pedro vai falar o seguinte: não, na realidade Ele é longânimo para convosco. E olha o que diz o texto: Ele não quer que ninguém pereça. Há uma teologia no mercado que diz que Deus manda as pessoas para o inferno. Ninguém
vai morar no inferno por conta de Deus. Isso é doutrina. Só vai morar no inferno quem quer. Quem não aceita Jesus, quem não se rende a Jesus. Então veja, Jesus ainda não voltou, por quê? Porque Deus é bom e a sua misericórdia dura para sempre. E Deus não deseja que ninguém pereça. E essa expressão aqui, perecer, tem a ver com o estado de decomposição. Se você deixar uma carne fora da geladeira, depois de 2 dias, o cheiro vai ficar horrível e ela começa a perecer, ela começa a se desintegrar. Isso é inferno, é quando a nossa vida vai perdendo o sentido e vai se desfazendo. Então por que o Senhor retarda a sua promessa? Porque Deus é bom. E olha o que diz o texto, Ele deseja que todos cheguem ao arrependimento. Então por que Jesus ainda não veio? Porque Ele espera, Deus espera que as pessoas cheguem ao arrependimento. E só vai para o inferno quem de fato tiver o coração duro, quem não aceitar o Senhor Jesus. E depois o apóstolo Pedro, ele vai aumentando a sua argumentação. Dá uma olhadinha no versículo 10, quando ele diz assim: virá entretanto como ladrão o dia do Senhor. A segunda vinda de Jesus será como o dia do ladrão. Quem aqui já sofreu com um ladrão? E eu infelizmente posso levantar a mão e falar: eu já fui assaltado, já fui roubado. O ladrão manda uma mensagem no seu WhatsApp, falando assim: hoje eu vou pular lá na sua casa, vou roubar suas roupas, vou roubar seu carro que você parou na rua tal. Ou você vai estar com seu celular assim, andando na rua falando com alguém, chega uma mensagem e você vê lá assim escrito: ladrão. Em 10 segundos eu vou roubar seu celular. Ele passa com a bicicleta e rouba seu celular? Não, ele não manda mensagem. Então a vinda de Jesus pegará muitas pessoas o quê? De surpresa. E a grande pergunta é: você está preparado para a segunda vinda de Jesus? A igreja Nova Canaã está preparada para a segunda vinda de Jesus? Se Ele vier nos buscar, como Ele nos encontrará? Porque o próprio Senhor Jesus disse: quando eu voltar pela segunda vez e pisar na terra, eu acharei fé na terra. Como está a sua fé? Como está a sua devoção? Como você encerra 2021 e como você deseja entrar em 2022? Como? Com essa expectativa, porque eu não sei quando Ele vem, eu não sei quando Ele vai me chamar. E na realidade Pedro está falando assim: Ele vem como ladrão. E na realidade quem disse isso foi o próprio Senhor Jesus, como vimos hoje pela manhã. Ele vem como ladrão, Ele vem sem avisar, e quando Ele chegar vai pegar muita gente despreparada. E eu espero e oro em nome de Jesus, olhando para todos vocês, que nós não sejamos aqueles que vamos ficar despreparados. Prepare-se, vigie, discipline seu coração, porque olha o que o texto diz: Ele vai aparecer nos céus e vai haver um estrepitoso estrondo, vai ter um barulho que nunca houve na terra, um barulho que ninguém nunca ouviu. Os elementos, toda a natureza ficarão abrasados. E fazendo a lição de casa, essa expressão abrasados vem da medicina. Abrasada quando você está com febre. Você imagina tudo pegando fogo. A Bíblia vai dizer para nós que o mundo não será desfeito por água. Por água foi uma única vez. Lembram-se disso? Foi com quem? Com quem? Noé. E Deus vai destruir esse mundo com fogo. Agora você vê o texto e Pedro falando: olha, tudo vai se desfazer e tudo vai ficar pegando fogo, mas a igreja subirá, as obras, tudo será atingido, tudo, absolutamente tudo. E aí nós entramos no versículo 11, onde ele aumenta e muda a sua argumentação e diz que todas as coisas assim serão desfeitas. Então às vezes a gente fala o seguinte: olha, a natureza é tão bela, tudo que Deus fez é tão belo, mas tudo isso será o quê? Desfeito. Porque tudo isso foi manchado pelo pecado, tudo isso foi contaminado pelo pecado. E a expressão que nós aprendemos com João no Apocalipse é que Deus está fazendo novas todas as coisas.
tudo será refeito. Por isso que a Bíblia vai dizer que haverá o quê? Novo céu e o quê? Nova terra. E aí tem uma seita em nosso país que fica falando que a gente vai ficar por aqui mesmo. Não sei se vocês já receberam esse pessoal aí na sua casa. Fala, não, tem nada de novo céu, nada de nova terra. A gente vai ficar por aqui mesmo. Aí outro dia eu falei para uma dessas pessoas, eu falei, aqui eu não quero. É claro que eu não tenho que querer nada, mas o meu Senhor falou que tem novos céus e nova terra. Aqui está contaminada pelo pecado. O próprio Paulo vai dizer para nós que a natureza geme, e a natureza está gemendo por conta da maldade humana. Nós estamos passando uma crise hídrica por conta da nossa utilização da natureza de forma descabida. E aí, infelizmente, a gente anda aqui, pelo menos na nossa região da Zona Norte, todo mundo lavando calçada, lavando carro, é uma bagunça geral. Você olha lá o jornal Cruzeiro do Sul, está escrito lá, 17% a capacidade da nossa represa. Aí você fala assim, agora a pessoa vai ter consciência ambiental porque ela é temente a Deus. O que ela está fazendo? Desperdiçando água. Os sinais estão aí. E o que Pedro está dizendo é o seguinte: tudo isso será desfeito, porque Deus vai tratar, e a redenção de Jesus é reconciliar consigo tudo, inclusive o mundo, inclusive a natureza. Por isso que na eternidade, os animais que nós hoje julgamos completamente ferozes, estarão juntamente com os outros animais que eram presas dele. Eu acho isso magnífico. Está em Isaías e também está no Apocalipse. Imagina um leão do lado de uma ovelhinha, em paz, tranquilo, porque tudo agora estará em harmonia, como nosso Senhor tanto nos falou. Agora, Pedro também vai tocar no ponto que eu acho muito interessante para nós, que é o ponto do nosso testemunho. Então a argumentação de Pedro é o seguinte: se ele está voltando, e se eu e você cremos que ele está voltando, nós precisamos então mudar a nossa postura. Dá uma olhadinha no versículo 11. Visto que todas essas coisas hão de ser assim desfeitas, deveis ser tais como aqueles que vivem. Como que nós devemos viver? Em santo procedimento. Ou seja, a sua postura e a minha deve ser uma postura santa, porque nós vivemos em uma sociedade que não sabe o que é uma postura santa. As pessoas não têm uma postura santa. Se você quer saber o nível baixíssimo, inclusive, o nível cultural da nossa sociedade, é só você ouvir as músicas que esses caras ouvem nesses carros em alto e bom som. Eu fico falando assim para Deus: Deus, proteja o ouvido do meu filho. Acho que foi quarta-feira, Mário, que nós saímos aqui da igreja. Foi quarta-feira, né? Tivemos o culto de Natal, belíssimo. Cantamos hinos maravilhosos, não foi, Avelino? E nós saímos aqui, um sujeito passou com uma música aqui, mas tão indecente, que eu olhei para o Mário e falei assim: vamos tacar fogo nesse carro. De uma baixeza, uma pornografia, um negócio ridículo. E Pedro está falando o seguinte para nós: e como que a gente vai viver no meio dessa sociedade completamente corrompida, em trevas? Nós temos que ter um santo procedimento. Deus nos colocou aqui para a gente brilhar, e se nós cremos que Ele está voltando, devemos ter um santo procedimento. É interessante que lá no passado, quando a gente falava o seguinte: olha, aquela pessoa é cristã, a gente confiava nela plenamente, não é assim? Ela é pessoa evangélica. Não, tem a chave da minha casa, pode entrar, pode usar meu carro, quer um cheque em branco, é pessoa de credibilidade. E hoje? E hoje? Será que a gente tem um santo procedimento? Quantas barbaridades que eu tenho ouvido a respeito de pastores. E quando as pessoas sabem que eu sou pastor, ficam olhando para mim meio atravessado, eu não fico mais bravo, porque assim, eu conheço cada história que está tudo certo. Agora, o que eu preciso fazer? Ensinar vocês e buscar isso na minha vida pessoal, para que em 2022 eu tenha um santo procedimento, para que ninguém possa olhar para a minha vida e falar assim: aquele ponto ali está fora,
Aquele ponto ali não tem santidade. Agora, veja, a santidade deve invadir todas as áreas da nossa vida. Nós não podemos ficar com o nosso coração fragmentado. Um dos problemas nossos é que a gente fica fazendo compartimentos dentro do nosso coração. Jesus é Senhor aqui dentro desse pedaço, mas não é Senhor aqui. E o que Pedro está dizendo é o seguinte: se nós aguardamos a segunda vinda de Jesus, temos que ter uma vida de santidade. O nosso padrão deve ser santo procedimento. E nós devemos ter uma vida de piedade. Isso eu acho magnífico. Você tem uma vida piedosa? Minha voz até ficou bonita agora no microfone. Piedosa. Explico. O que é piedade? Piedade tem a ver com devoção. Piedade tem a ver com estilo de vida. Piedade tem a ver com disciplina espiritual. Em outras palavras, uma pessoa piedosa é uma pessoa de oração, uma pessoa de leitura da Bíblia, uma pessoa de jejum, uma pessoa de compromisso com a igreja. Então, quem aguarda a vinda do Senhor Jesus é uma pessoa que tem um padrão de piedade. Eu acho interessante algumas pessoas que estacionam na caminhada cristã, não querem crescer mais. Não, já estou num patamar assim, tranquilo. Que história é essa? Lembra de Paulo? Quero me esquecer das coisas que para trás ficam, eu quero avançar para o alvo, eu quero ir adiante. Estamos aí, 2022 já está batendo na porta. Qual que é o seu lema para o ano que vem? Estou te dando aqui uma receita: buscar um santo procedimento e buscar uma vida de santidade e piedade. Em 2022, eu, Jefferson, preciso orar mais. Não sei se você já chegou a essa conclusão, ou você acha que a sua vida de oração já está boa. Quem aqui pode levantar a mão e falar assim: Jefferson, pode ficar tranquilo, a minha vida de oração é magnífica. Agora eu vou fazer ao contrário. Quem aqui deseja orar mais em 2022? Levanta a sua mão aí, vai, fala a verdade. Que em 2022 eu quero ler mais a Bíblia. Que em 2022 eu não quero ficar irado, nem no trânsito. Que em 2022 eu não vou praguejar em ninguém que não dá seta. Que em 2022 eu vou buscar uma vida de piedade. Serei uma pessoa amorosa. Vou tirar do meu coração a crítica, porque uma pessoa piedosa, ela é amorosa. Até para fazer crítica, você percebe que ela é piedosa. A pessoa piedosa, quando ela vai criticar, ela envolve a crítica no amor, porque ela está aguardando a vinda de Jesus. Ela não quer destruir, ela quer edificar. Ela não quer matar, ela quer levantar. A pessoa piedosa, quando vê uma outra pessoa caída, ela não fica pensando e tentando entender por que a outra caiu. Ela estende a mão, ela abraça e depois ela tenta tratar essa pessoa. Então, quem aguarda a vinda de Jesus, busca uma vida de piedade. Caminhando para o versículo 12, esperando e apressando a vinda do dia do Senhor. Sabe como nós podemos contribuir para o dia, para a vinda do Senhor? Evangelizando. Fala assim comigo: em 2022, tem que confiar em mim para repetir, hein? Vocês nem sabem o que eu vou falar. Tem que confiar no pastor. Em 2022, eu quero evangelizar alguém. Olha o que Pedro está dizendo: eu quero esperar, mas enquanto eu estou esperando, eu também quero apressar o dia do Senhor. É claro que aqui, essa ideia de apressar não está no nosso controle, mas quanto mais nós evangelizarmos, quanto mais falarmos do nome de Jesus, mais cedo Ele virá. Essa é a ideia de Pedro. Então o que a gente vai fazer em 2022? Evangelizar, falar do amor de Deus, para que o Senhor volte para nos buscar. Que desafio, que compromisso. E ele diz assim para nós: olha, na realidade, nesse dia, tudo ficará incendiado, os céus serão desfeitos, os elementos da natureza serão abrasados e se derreterão. Tudo vai se derreter por conta do fogo.
Alguém já falou assim para mim essa semana: pastor, eu acho que o final do mundo está chegando mesmo, porque está um calor, né? Eu falei assim: vai aumentar. Se prepara. O que o senhor está falando? Se prepara. Não, mas não estou aguentando nem o calor aqui. Eu falei: imagine o inferno. Então se prepara. Sai dessa vida, muda de vida, aceita Jesus, se reconcilia com a sua esposa, vai para uma igreja, muda de vida, porque você não está aguentando o calor. E aqui vocês estão falando de Sorocaba. Eu morei em Bauru, no centro do estado. Lá a coisa é quente. E se está quente aqui, você imagina do outro lado. Com aquele coisa ruim que não presta lá, com aquele cheiro de enxofre. Você imagina? O que nós queremos? Diria Pedro, olha aí no versículo 13, caminhando para o final. Nós, porém, segundo a sua promessa, e nós somos os filhos das promessas de Deus. Por isso nós cantamos, e a Vanessa vai colocar daqui a alguns dias para nós cantar, firme nas promessas de Jesus, firme, sempre firme. Nós estamos firmes na promessa e nós esperamos o que, irmãos? Nós esperamos um novo modelo de política mundial? Nós esperamos um novo projeto de economia mundial para 2022, 2023? Não. O que nós esperamos para 2022? Nós esperamos novos céus e nova terra nos quais habita a justiça. Pastor, eu fui muito injustiçado nessa vida, eu sei, eu também, mas aqui não habita a justiça, mas nós servimos o Deus de toda justiça. Amém. Tem muita gente zombando de nós, tem muita gente zombando da igreja, mas nós seremos honrados pelo nosso Pai, porque o nosso Pai é justo, o nosso Pai vê o nosso coração. As pessoas não veem o nosso coração, mas o nosso Pai vê o nosso coração. E o nosso Pai justo, até eu assustei. Você assustou, hein, Flávia? Quase você pula para frente. Para quem está na internet aqui, soltaram um rojão e todo mundo aqui se assustou. Se assustou, hein, Eduardo? Deu uma piscada, né? Assustou. O nosso Pai justo nos abençoará, porque nós já fomos justificados pelo sangue do Cordeiro. Eu concluo a minha fala com a frase do meu querido pastor, que já está na glória, Billy Graham, famoso Billy Graham. Ele diz assim: crendo ou não, querendo ou não, o Rei Jesus está voltando. Repito, crendo ou não, querendo ou não, o Rei Jesus está voltando. Eu creio que Ele está voltando, e eu espero e oro para que nós tenhamos uma vida santa e uma vida de piedade, sabendo que Ele vem nos buscar. Feche seus olhos e ore comigo. Senhor Deus, amado Pai, obrigado por esse momento de comunhão da Tua igreja, obrigado pelos nossos irmãos que estão na internet nos acompanhando, obrigado, Senhor, porque essa expectativa da segunda vinda de Jesus está em nós, está sobre nós, e nós queremos adentrar em 2022 com essa certeza, com essa expectativa de preparação, porque o Senhor Jesus vem nos buscar. Nós cremos, nós aguardamos, e juntamente com os anjos nós cantamos: ora vem, Senhor Jesus. A noiva do Senhor, a Tua igreja, diz: vem. Os salvos, os irmãos e as irmãs dizem: vem. O Espírito do Senhor, conforme diz Apocalipse, diz: vem. E nós aguardamos a vinda do Senhor. É no nome de Jesus, ó Pai, que pedimos que o Senhor nos ajude a ter um santo procedimento e a nos dedicarmos mais a uma vida piedosa, que em 2022 as pessoas possam perceber que nós estamos buscando mais uma vida de santidade e uma vida de piedade na Tua presença. Em Jesus nós oramos e pedimos que essa palavra console e conforte os nossos corações. E é no nome dEle que nós oramos. Amém. Amém.